Esperando o povo. Cadê esse povo? E aí, minha caneca? Ah, José Antônio já apareceu na área. E aí? Você recebeu a intimação hoje, né, José Antônio? Você sabe que você não pode faltar a live nenhuma. Você é elemento, peça básica das minhas lives. É a Letícia, a loira que tá aí? E aí, guria? Quem mais está aí? Vai me dando um oizinho aí. Vai me dando um oi pra saber quem tá por aí. Quem mais? Ricardo. E aí, Ricardo? Tudo tranquilo? Fábio acabou de entrar. Olha ali, Fabito. Ilka. Fábio. Eu ia fazer no YouTube hoje essa live, né, gente? Daí tive alguns probleminhas. Eu esqueci o equipamento técnico em São Paulo. Eu tô em Itupeva hoje. Então eu não consegui fazer pelo YouTube. Eu só consigo fazer pelo YouTube com aquela câmera. Olha o Gil. Vamos deixar a galera entrar, que a gente tem um assunto bem bacana hoje. Luciano, seja bem-vindo. Nosso assunto é muito bacana hoje. Trabalhar com assunto polêmico, né, gente? Marketing para advogados. E aí? O Ederson na área, Moisés. E aí? Tema polêmico, né? Podemos ou não? O que vocês acham? Vão pensando aí, se a gente pode. E aí, Fábio, Fabi? O que vocês acham? Quem já tá aí na área vai me falando. Vocês acham que... E aí, Moisés? Olha a Duda. Duda, quantos anos não te vejo, menina? Alguns, né? Vamos tratar um assunto bem polêmico hoje. Se advogado pode fazer marketing, né? Como é que funciona o regramento no Brasil? Como é que funciona a nossa legislação, nosso código de ética, estatuto da OAB? Como é que a OAB vem entendendo isso com esses anos todos? Como é que tem sido colocado o posicionamento? Por quê, né? A tecnologia tem evoluído muito, então assim, às vezes a gente quer utilizar de alguns benefícios da tecnologia, a gente não sabe se a gente pode utilizar ou não, como é que a gente trabalha, né? De forma moderada, Ederson, pois é mais ou menos isso que a gente vai ver aqui hoje. O problema, assim, são os conceitos, né? O que é moderado, o que é limite, o bom senso meu não é o mesmo bom senso do outro, a sensação do certo e errado. Isso a gente vê no dia a dia, né? No trânsito, em qualquer outro lugar, né? O que é certo, o que é errado, e não vai ser diferente disso hoje também. Ó, Gil, e aí, Gil? Direto de Porto Alegre, nosso advogado Gilberto Pupi na área. Gil, vamos falar sobre marketing jurídico hoje. Podemos ou não podemos para fazer, entre aspas, captação de cliente? Aí, Arão, a galera chegando. Tô gostando, hein? Porto Alegre, Palmas... Que mais? Quem mais tá por aí? Deixa a galera entrar. Gente, logo, logo, vamos fazer mais uma promoção pro nosso Clube da Caneca. Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou falando um pouquinho do Clube da Caneca, tá? Olá, Ivone, seja bem-vinda. Na semana passada, nós fizemos um sorteio pelo Instagram, onde eu pedia que a pessoa que fosse concorrer ao Clube da Caneca clicasse na foto, indicasse outros 5 amigos, me seguisse lá no meu Instagram, no meu YouTube, que é o meu canal, professora Letícia Vogt, e ia concorrer a quê? A participar do meu canal fechado no Telegram, que é o Clube da Caneca. Ou seja, para fazer parte do clube, você tem que ter a caneca da professora Letícia, certo? E o que eu sorteei além da caneca nesse dia? E aí, Ney? Eu sorteei também, além quem ganhou foi a Flávia. Além disso, porque tinha os requisitos, quem cumprisse depois do sorteio. Quem cumprisse ganhou então uma caneca, mais uma hora de consultoria comigo, de empreendedorismo de área tributária e também fazer parte do Clube da Caneca. O que esse clube vai fazer? Esse clube é diferente daquele meu grupo do WhatsApp, vai ser um grupo fechado, onde eu vou transmitir conteúdo de gestão de empreendedorismo jurídico e também
de questões tributárias, né? Diferente daquele grupo lá do WhatsApp, que é um grupo maior, onde todo mundo manda qualquer coisa, não, é um grupo onde só eu vou mandar conteúdo, onde eu vou compartilhar com quem faz parte lá, e de tempo em tempo eu vou sortear essas consultorias, vou sortear essas possibilidades de uma hora de consultoria comigo, certo? Para quem quiser conversar sobre seus processos, sobre seu escritório, a pessoa decide dentro da minha área de atuação o que vai querer conversar. Provavelmente, nas próximas semanas, você continue acompanhando lá no meu Instagram, acompanhe porque eu vou fazer mais outros tipos de promoção que a gente está ampliando o grupo, tá? O pessoal está conseguindo entrar e a gente quer propiciar para que todo mundo possa fazer parte do grupo também. Obrigada, Ney. E então o que acontece? Eu queria pedir para vocês irem lá no meu YouTube, se subscreve, clica lá e começa a seguir o YouTube. Por quê? Hoje eu tô fazendo pelo Facebook a live por causa do problema que eu tive com a minha filmadora, com a minha câmera, que ficou tá aqui fora do local onde eu filmo. Então só por isso, mas de resto eu vou fazer sempre pelo YouTube porque sobe melhor, a imagem fica melhor e também você tá lá, subscrever o canal Professora Letícia Vogt no YouTube, cada vez que eu postar conteúdo, você já recebe uma notificação. Você nem tá me procurando, você já recebe a notificação que eu postei conteúdo. Então, assim, os conteúdos vão aumentar daqui pra frente, né? Daqui pro final do ano, nós vamos ter mais e mais conteúdos. Esse é o objetivo. Além das lives, nós vamos ter conteúdos dentro do próprio canal. Mesmo que você não esteja assistindo no canal, na live, você tem a oportunidade de me acompanhar com vários assuntos de empreendedorismo, de tributário lá no canal do YouTube, tá? Então, se você ainda não subscreveu, vai lá agora no YouTube, clica lá, Professora Letícia Vogt, e me segue, beleza? Ó, o Joel na área. Boa noite, Alessandro. Então, galera, vamos lá. Vamos começar com essa questão do nosso marketing jurídico. Então, o que acontece? Primeiro, que a gente está vivenciando, o advogado está numa situação que... O que eu ouço todos os dias de aluno? Alunos iniciantes que estão começando a advocacia agora, pessoal que já advoga há mais tempo. E aí, professora, como é que eu capto o cliente? Como é que eu arrumo o cliente? Posso fazer publicidade? Posso fazer propaganda? Posso fazer marketing jurídico? Pois bem, na verdade, nós vamos ter que pensar o seguinte. Aonde está escrito isso? Aonde está esse regramento? Estatuto da OAB vai fazer disposição sobre isso. Ó, Diego. E aí, meu amigo? Falando sobre marketing jurídico, Diego. Tô começando agora a live. Acompanha aí, dá a tua opinião, o que você acha. Então, o que acontece? Estatuto da OAB e o Código de Ética, junto com o provimento 94 de 2000 da OAB, regulamentam como é que funciona essa questão para o advogado. Então, a pergunta é, posso fazer marketing jurídico? Posso fazer propaganda? Posso fazer publicidade? Pois então, na verdade, o Código de Ética da OAB, ele não veda a publicidade, ele veda a propaganda. Então, nós advogados podemos fazer publicidade, certo? Por quê? Porque existe uma diferença entre publicidade e propaganda. Pois bem, o que diz esse Código de Ética da OAB? Ele diz o seguinte, no artigo 39, ele usa pontos que são referência para saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Eu vou ler para vocês. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo, tá? E deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Portanto, o que diz o artigo 39? Eu posso publicidade, não posso propaganda. E olha os requisitos dessa publicidade. De meramente informativo. Então, no momento que eu publico algum informativo, ele não pode dizer assim, olha, eu sou tributarista, me contrate para entrar com a ação de exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Não, eu não posso fazer isso, porque isso não é informativo, isso seria propaganda. Então, por exemplo, se o... Ó, o Arão tá fazendo uma pergunta que eu vou expondo o Arão, depois eu já te respondo, tá? Então, assim, o que acontece? Se você é advogado, quer divulgar o seu trabalho, você não pode falar sobre uma tese específica, por exemplo, na minha área tributária, para você ser efetivamente contratado. Você vai ter que falar daquela tese, daquele conteúdo tributário, de uma forma informativa. Ou seja, você, contribuinte, que está se recolhendo de forma indevida, você tem que verificar que existem ilegalidades na lei. Quais são essas ilegalidades?
Ah, porque foi incluído indevidamente na base de cálculo do PIS da COFINS e ICMS. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, porque o STF, blá, blá, você vai discorrer sobre o conteúdo jurídico. Mas se a pessoa que ler o seu artigo, que ler o seu conteúdo num vídeo, perceber que aquilo ali cabe a ela, ela vai lhe procurar. Isso pode, tá? Isso é publicidade. Então, de caráter informativo. Agora, e o que ele diz mais? Primando a discrição e a sobriedade. Gente, o que acontece? Deixa eu dar um oi aqui. E aí, gente? O que acontece? Muitos colegas não primam pela discrição e a sobriedade. Porque, como eu falei antes, o que é discrição e o que é sobriedade? É um critério bem subjetivo, né? Então, assim, o que está faltando no Estatuto da OAB, no Código de Ética e no Provimento? Que a OAB defina também o que é ser sóbrio, o que é ter uma publicidade discreta e informativa, que seja mais exato esses conceitos. E é isso que está nos faltando, tá? Em primeiro lugar, é isso. Portanto, o que acontece? No momento que eu faço propaganda, que é o que a OAB me veda, ela tem um caráter indutivo. Eu dou uma informação já notoriamente querendo ser contratada. É isso que eu não posso fazer, certo? Gente, no fundo, por detrás de qualquer colocação, óbvio, nós sempre queremos ser contratados. Não quero, não preciso de dinheiro. Mentira. Isso é um mundo cor-de-rosa, né? Um mundo da bolha rosa. Ninguém vive nesse mundo. Todo mundo tem boleto para pagar, não é? Se todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo quer ter clientes, mas obedecendo o Estatuto de Ética da OAB, certo? E o que diz mais? O artigo 5º do Código de Ética diz o seguinte: o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Então, isso reforça que eu não posso fazer propaganda, que eu tenho que fazer só publicidade, tá? Então, quando eu pensar assim, ó, posso fazer marketing jurídico? Posso. De que forma? De forma a trazer a publicidade, informativo, descrição e moderação, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Não é isso, né? Deixa eu só ver o que o Arão está me perguntando, que essa sua pergunta suma. Parceria com empresas do segmento para indicação de clientes pode? No meu caso, parceria com prestadores de serviços no agronegócio, mas de outros ramos, responda quando puder. Parceria com empresas de segmento para indicação de clientes. Então, Arão, a gente está vivendo num mundo da OAB bem restritivo, tá? Se isso ficar expresso, bem expresso, que um escritório de advocacia está sendo noticiado por um terceiro que é esse parceiro de um segmento paralelo, eles vão dizer que você está fazendo propaganda, tá? Porque daí o que acontece? Você está se divulgando por meio de terceiro. E isso eles não permitem, porque dá uma conotação de propaganda. Agora, no mundo real, quanto a OAB realmente consegue pegar disso, né? Então, assim, nós estamos vivenciando o quê? Cada um vai ter que escolher mais ou menos o rumo que quer ir. Eu aqui na live, ou nas minhas aulas, eu tenho o dever de falar o que o Estatuto fala, o que o Código de Ética fala, o que o provimento versa, o que o Tribunal de Ética vem julgando, tá? Então, tenho essa obrigação com vocês aqui. Mas, claro, no mundo cor-de-rosa é isso. A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Pois bem, o que acontece? Eu escutei bastante hoje, tem um áudio que está no YouTube. Houve uma audiência pública aqui em São Paulo, da OAB de São Paulo, da OAB da Advocacia Nacional, que resolveu justamente falar sobre os limites da publicidade. Ou seja, podemos, mas quais são esses limites, né? E assim, o que a OAB está pegando pesado e entendendo o seguinte: a forma que está sendo feita essa publicidade pelos escritórios, segundo a OAB, ela entende que os grandes escritórios saem em grande vantagem perto dos pequenos. Que os grandes escritórios têm dinheiro para patrocinar, para fazer grandes eventos, e que o pequeno iniciante de advocacia não tem. E de fato, isso é verdade. O pequeno que está começando, ele não consegue concorrer com um grande escritório, porque ele não tem cacife financeiro para bancar, né? Uma festa, chamar clientes muito poderosos e coisas do gênero. Mas também, agora eu também faço uma outra reflexão em cima disso. Eu concordo que o iniciante jamais vai ter que concorrer financeiramente com o médico, o que está a longo prazo advogando, inclusive, com um poderio que já começou de uma família com mais poder aquisitivo, ou que adquiriu isso com o tempo. Agora, vamos realizar. Eu acho meio descabido isso da OAB, porque
Você acha que aquele cliente que quer contratar aquele super escritório, aquele maior escritório aqui da Avenida Paulista, que tem muito dinheiro, ele vai querer contratar esse advogado iniciante que está começando, que mal tem uma sala? Então, assim, é igualdade entre desiguais, né? Rui Barbosa. Então, assim, qual é a igualdade entre esses escritórios? Não existe, na verdade. Então, assim, eu acho que ela está se pautando num ponto errado. Não deveria ser por aí. Eu acho que a gente deveria, na verdade, acompanhar a evolução de que está acontecendo com a questão da tecnologia, com o mundo real, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, e a OAB às vezes não acompanha, certo? Então, assim, o que a OAB definiu agora nessa audiência pública do dia 28/10, acabou de 15 dias atrás, que ela vai estabelecer um conselho de fiscalização, onde ela vai intensificar a verificação da publicidade feita pelos advogados. E o que vai acontecer com isso? Ela vai investigar a questão dos limites da publicidade e também, isso eu achei bacana, em relação ao exercício legal da profissão, porque existem muitas consultorias e auditorias que não são advogados, e o que acontece? Eles estão oferecendo serviços advocatícios, que são da nossa alçada, e eles não são advogados. Então, assim, a OAB vai intensificar a verificação desses serviços, e isso eu acho correto, porque isso sim dá concorrência desleal, né? Até porque esses auditores, esses consultores que não são advogados, fazem o quê? Podem fazer propaganda, podem fazer publicidade em excesso, né? Eles conseguem fazer até em televisão se quiser, nós não podemos fazer isso, certo? A Lizer tá por aí. Fátima, o pessoal tá entrando, tá? Depois eu vou dando oi para todo mundo. Então, o que eu aconselho? Se vocês quiserem assistir mais ou menos como é que também tá o posicionamento da OAB, deixa eu ver se eu consigo colar esse link para vocês aqui, ó. É um link que tá o vídeo. Deixa eu botar aqui, eu tô até com ele aberto aqui. É um link. Deixa eu tentar colar ele aqui. É um link que está... Deixa eu tentar colar aqui para vocês. Ó, eu colei o link aí na página para vocês acompanharem, tá? Esse link é onde está essa audiência pública de 2h58, eu assisti toda ela. São debates do conselho e de advogados colocando seu posicionamento quanto à questão da publicidade. Uma outra coisa que eu achei importante, antes de a gente evoluir do que o advogado pode, o que o advogado não pode fazer, a gente reclama muito e a gente também não faz a nossa parte. Existe, tá aberto na OAB, no Conselho Federal da OAB, uma pesquisa, tá? Uma consulta pública. Está sem som? Ué, calma aí, Ederson. O que será? Foi? Voltou o som? Só me disse se voltou o som, Ederson. Não sei o que aconteceu. Voltou? Tá com som de novo? Só me digam se tá com som ou se não, gente. Senão vai continuar toda a live sem som. Ih, travou. Não. Meu som está normal. Voltou. Tá, ótimo. Então, o que acontece? Existe uma votação, eu vou botar um outro link aqui para vocês, é uma votação, só 10 mil advogados votaram. Então, assim, a gente reclama que a OAB faz do jeito que quer, mas eles estão perguntando o que a gente acha sobre os limites da publicidade. Eu votei já. São 5 perguntas só. Eles perguntam assim, o que você acha sobre a questão de Facebook? Essa parte de mídia digital, tudo responde sim, se não, e ainda bota uma observação no final. Vou colocar o link aqui também para vocês participarem da votação. Então, além da gente ficar reclamando, vamos participar também, vamos votar, né? Ó, botei o link aí para vocês também, tá? Então, assim, tentem entrar nessa consulta pública e votem. Vamos nos manifestar, vamos dizer, olha, eu quero ter acesso ao meio digital, eu quero poder ter publicidade da seguinte forma, vamos votar, tá? Então, dando sequência, a nossa classe tem que ser mais unida, Fátima, porque a gente reclama, mas a gente... nós somos os primeiros a não cobrar conforme a tabela da OAB, a desvalorizar o nosso trabalho, a prostituir a nossa categoria, né? Então, assim, se a gente não se ajuda, a OAB também não consegue nos ajudar, certo? Então, olha só, vou lá, dando continuidade. Pois bem, então, só eu que dei esse breakzinho só para ressaltar que é importante a gente seguir lá o que a OAB tá, o pensamento da OAB, tá? Então, sigo lá. Mas, bora, continuamos então. Portanto, já que nosso código de ética
nosso estatuto, nosso provimento lá no artigo 3º diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, nós temos que lembrar o seguinte: se ela manda a gente ter uma publicidade com discrição e moderação, eu pergunto para vocês o que vocês acham. Eu posso panfletar na rua? Eu posso colar cartazes? Vogt Medeiros, nome do meu escritório, de poste em poste até chegar no meu poste, no meu escritório? O que vocês acham? Me digam aí. Qual que é a opinião de vocês? Vamos ver o que vocês acham. Tá, gente? Porque tudo isso tá dentro da publicidade, tá dentro do marketing digital, certo? Isso é marketing digital. Pois bem, não posso, tá? Não posso panfletar e não posso ter cartazes colados na rua. Daí vocês vão dizer, tá, professora, mas e como é que faz? Como é que funciona? Quando eu vou no INSS atender um cliente meu e eu vejo aquele monte de gente panfletando na frente. Pois é. Então, assim, o que acontece? Normalmente, a princípio, aquelas pessoas que estão ali panfletando na frente do INSS não devem ser advogados, certo? Por quê? Porque, na verdade, é da pode para cartomante. Mas olha, já deve ter advogado querendo fazer o mesmo. Por que acontece? Aquele cara que tá ali na frente, às vezes ele não é advogado. Então, assim, no INSS, em procedimento administrativo, por exemplo, você não precisa ser advogado. Basta você ter uma procuração do seu cliente. Então, o que acontece? Ele pode panfletar na frente sem que você, advogado, possa, porque a nossa restrição para isso seria propaganda. Então, assim, essas regras nos limitam. Então, nesse caso, a gente não pode. Então, se você fizer, professor, mas eu quero fazer. Tá bom, vou fazer pelo efeito. Isso, pode fazer. Se você fizer, eu digo, gente, cada um assume seus riscos. O que normalmente pode acontecer com quem panfleta? O coleguinha do lado se sente desequilibrado na região que você dá uma desequilibrada onde você está panfletando. Ele vai lá, pega seu panfleto, leva na OAB e instaura um processo administrativo contra você. A única vantagem ainda hoje que, apesar do código de ética, apesar dos tribunais de ética, as sanções ainda são muito leves. Então, assim, por que a gente ainda abusa, ou muita gente abusa dessas questões da publicidade e da propaganda? Porque a sanção ainda é muito pequena. Então, na verdade, o que acontece? Se eles estão dizendo agora, nessa audiência pública, que vai se instaurar esse conceito de maior fiscalização, então vamos tomar cuidado um pouco mais com a publicidade do que a gente está fazendo, para não ter problema e risco, tá? Vamos em frente. O que eu posso fazer mais dentro dessa minha publicidade? Posso ter uma placa em frente ao meu escritório. Ali ele falou uma faixa, pode ser, cada um faz o sua, tá? Nessa faixa, nessa placa, eu posso ter o quê? Nome do advogado, nome da minha sociedade, se eu tiver uma sociedade, telefone, e-mail e as minhas áreas de atuação. Ponto, tá? É isso que a OAB me permite para ter na frente do meu escritório como uma placa, e sempre visando sobriedade, né, e discrição na placa, certo? Em contrapartida, no meu cartão, o que eu posso ter no meu cartão? Está lá no meu artigo 44 do Código de Éticas. Nome do advogado, nome da sociedade, logotipo, lembrando. Só que assim, ó, eu não vou poder mostrar aqui na live, porque isso eu mostro em aula, tá? Eu tenho alguns exemplos de escritórios bem grandes, que não tem nada de discreto o logo, e nem o site, nem nada. São, assim, é bem diferente, inclusive. Isso eu só falo em aula, gente. Eu não posso falar em vídeo, tá? Não posso trazer esse tipo de citação. Só nas minhas aulas internas que eu dou que eu consigo mostrar o que tá de diferente essa situação hoje, tá? Então, o que acontece? Você pode ter esse logotipo discreto, moderado, endereço, telefone, e-mail. Uma coisa que é muito bacana, você pode ter um QR Code. QR Code, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui um modelinho para vocês. Vou tentar botar para vocês como é que funciona o QR Code. Calma aí. Deixa eu ver se ele vai aqui. Acho que não vai. Não vai. Fátima, pode levar um cartão na bolsa, entrega para uma pessoa, isso pode, sem problema nenhum. O cartão é o cartão de visita. Só que você tem que obedecer essas regras aqui do cartão: nome, sociedade, logotipo, endereço, telefone, a sua área de atuação, a sua página eletrônica, se você tiver, né, seu site. Esse QR Code, que é aqueles quadradinhos que você consegue escanear com o celular e sai os dados do escritório. Porque tem gente que faz isso. Faz o cartão, põe o seu nome e põe um QR Code. Ele fica bem moderno, na verdade. E o que tem atrás daquele QR Code? A pessoa que escaneia ali, isso tem uma programação. Vai direto para os dados do seu escritório, que teria no seu cartão. Fica um cartão mais limpo.
E as suas áreas de atuação. Eu posso ter, gente, foto do escritório no cartão. Olha que coisa estranha. Não pode um monte de coisa, mas foto do escritório no cartão eu posso, certo? Não posso de jeito nenhum ter a minha foto no cartão. Imagina, eu, professora Letícia. Por que acontece? A gente vê um monte de cartão de personal trainer, né? A moça lá bonitona, o cara fortão. Tudo bem, mas é a profissão deles. Não é a nossa. Então, assim, foto do cartão de jeito nenhum, tá? Nossa foto. Foto do escritório pode. Meio estranho, mas tem que ser uma foto apresentável, sei lá, mas pode, tá? O que mais que eu posso também ter no meu cartão? O horário e os idiomas de atendimento do escritório. E detalhe, títulos acadêmicos, por exemplo, pós-graduada, mestre, doutor, isso eu posso. Tem doutorado, tem mestrado, isso eu posso colocar no cartão, sem problema nenhum, tá? O que eu não posso ter no cartão? De forma alguma. Eu não posso ter no meu cartão títulos, por exemplo, se eu tivesse sido juíza e me aposentei, resolvo abrir uma banca de escritório de advocacia, que é muito comum acontecer. Ex-juíza do civil, ex-juíza do trabalho, ex-procuradora federal, ex-procuradora do município. Por que eu não posso ter isso no cartão? Porque imagine, um leigo, quando lê o seu cartão, se você é um ex-procurador do estado, por exemplo, e ele está com um débito tributário, o que ele vai imaginar? Ah, então vou contratar esse advogado, porque ele tem acesso ao pessoal da procuradoria, eu vou conseguir resolver esse meu débito. Ou a pessoa que entrar com uma ação trabalhista, ele fala, nossa, ex-juiz do trabalho, então esse ex-juiz do trabalho, minha causa tá ganha, nossa, maravilha, é esse que eu vou contratar. Então o que acontece? Dá um desequilíbrio, concorrência desleal. Então não pode ter esse tipo de referência. Se você é juiz aposentado, não conste no seu cartão. Imaginem isso numa cidade pequena, o impacto ainda é muito maior, né? São Paulo talvez não seja tanto, uma cidade maior não seja tanto. Agora imagina uma cidadezinha bem pequena, o quanto faria diferença nesse sentido, né? Ah, aquele do juiz lá e tal, certo? O que eu posso ter ainda no cartão? O símbolo da Temis. Coordenador do Instituto Brasileiro de Direito pode, tá? Porque é um título, né? Você é o coordenador do Instituto Brasileiro de Direito. É dentro da sua área, tá? Sem problema nenhum. É um título. O título da Temis, a balança, pode, tá? Porque não há vedação, é o contrário. Nem o Código de Ética, nem o Estatuto da OAB, nem o provimento não nos vedam. Você pode botar a balança, pode botar a Temis, né, a justiça, sem problema nenhum, certo? Então, quanto aos cartões, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, certo? Gente, olha só que complicado essa questão agora da tecnologia. Quando nós falamos do artigo 39, que fala de moderação e discrição, o artigo 46, tá, do Código de Ética, ele fala que a gente pode usar, até peguei aqui, ó, tá tudo na mão aqui, como eu carrego ele bastante para aula. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Ou seja, publicidade que eu posso veiculada pela internet. Ele não diz de que forma que eu posso veicular ou não pela internet, certo? Então, assim, esses detalhes causam um grande problema, porque, assim, internet é um monte de coisa. Internet pode ser e-mail, internet pode ser um site, internet pode ser o Facebook, pode ser o Instagram. O Tribunal de Ética de São Paulo já se manifestou liberando páginas como Facebook, LinkedIn, Instagram, que o advogado pode ter, desde que suas publicações sejam de forma moderada e discreta, de caráter informativo, certo? O que aconteceu semana passada? Uma coisa bem pesada e bem grave. A Seccional de Brasília, em outubro agora, não sei bem exatamente que dia foi, se manifestou proibindo os advogados da Seccional de Brasília a terem perfis como advogados ou como escritórios de advogados, olha só, proibindo redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp para a captação de clientes, assim como impulsionando os conteúdos. A decisão foi tomada pelo plenário do Tribunal de Ética e Disciplina até que haja o entendimento do Conselho Federal sobre o tema. Então, assim, foi a Seccional de Brasília, uma decisão isolada, aguardando agora o Conselho Federal sobre o tema. O relator do voto diz o seguinte:
Sérgio Bonfim Pérez, entendeu que a publicidade não pode visar a captação de clientela e não deve ter viés mercantilista. Tudo bem, isso a gente já sabe, o artigo 5º já diz isso. Em seu voto, ele se posiciona contrário ao uso das redes pelo evidente cunho comercial, por atingir público incerto e aleatório, por ser generalista, por ser caráter financeiro e, neste particular, causando um covarde concorrência entre aqueles que detêm situação financeira confortável, o jovem advogado e outros colegas menos favorecidos. Isso aqui volta para o que eu falei no início. Igualdade entre os iguais, ele está querendo comparar advogados que não têm o mesmo pé de igualdade, né? Ou seja, sinceramente, ao meu ver, isso aqui é um retrocesso. No mundo de tecnologia, no mundo digital de hoje, você proibir um advogado de usar Facebook, de usar Instagram, a questão não é a via Instagram, Facebook, a questão é o que ele publica ali. Se ele publicar conteúdos informativos, ele tá dentro do Estatuto da OAB, ele não está descumprindo de forma alguma. Então, assim, eu não concordo com esse posicionamento, tá? E a gente tem que aguardar o Conselho Federal. Nessa palestra que eu falei, que eu mandei o link para vocês, eles dão um quê? Não assim que estão favoráveis a esse, não, eles não mencionam a questão exatamente de Brasília, tem só uma pessoa lá que falou. Mas, o que eles estão dizendo? Que, não, só um pouquinho. Realmente a coisa está evoluindo, a gente não pode liberar total. O presidente da mesa fala o seguinte, só que não vai ser Estados Unidos, não vai ter placa em ônibus, placa em táxi, isso não vai acontecer no Brasil. Não vai virar esse mercado livre que é a advocacia nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer de forma alguma. E daí eu também acho que é demasiado, né? Daí nós realmente estamos assim, transformando em circo a advocacia, que não é esse o objetivo. Mas você ter hoje meios digitais para isso, não teria por que não fazê-lo. Inclusive, no artigo 3º do provimento 94/2000, que é um dos que complementa o Código de Ética e Estatuto da OAB, ele fala o seguinte, são meios lícitos de publicidade de advocacia. E como ele está desatualizado, ele é de 2000, ele não conseguiu acompanhar a evolução tecnológica, ele fala assim, ó, que é lícito o anúncio do escritório em listas de telefone e análogos. O que era anúncio de escritório em lista e telefones análogos? Talvez vocês não lembrem, quem é mais jovem não lembra, eu me lembro. Tinha aquele guia com aquelas páginas amarelas e você procurava o serviço que você quisesse ali dentro, inclusive de advogados. E essas listas de páginas amarelas, elas eram pagas. Ou seja, como se fosse o impulsionamento de hoje. E detalhe, elas eram de alcance aleatório, elas eram de alcance geral, tal qual é hoje uma página do Facebook. E a página do Facebook ainda não é tão geral, porque ela vai acessar a quem está me seguindo naquela página, né? No Instagram da mesma forma, a não ser aquelas propagandas que você paga e impulsiona. Então, assim, tem que haver uma atualização da OAB por conta disso. Enquanto eles não se manifestam definitivamente quanto a isso, e está tendo essa votação pública, que eu acho que vocês têm que ir lá votar, que eu já votei, dos meus estudos e do posicionamento geral, é autorizado sim ainda o advogado ter um Facebook, ter um Instagram, ter um LinkedIn, ter um Twitter. Não há problema nenhum, tá? A questão é qual conteúdo que você vai publicar lá. Primeiro, outra coisa. Quando você usa Facebook, LinkedIn, Instagram, você tem que saber para quem você está falando, qual é o seu público. Porque já que eu não posso captar cliente, o artigo 5º, né? Diz que eu não posso mercantilizar a profissão com o objetivo de capitalização, de captação do cliente. É óbvio, gente, que no fundo, todo mundo está querendo captar cliente, porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que arrumar cliente, eu tenho que ter crescimento no escritório. Mas é a forma que você coloca isso. Então, assim, não achem que pelo fato de você ter um Facebook, Instagram e LinkedIn, está resolvido. Também não resolve. Porque o que acontece? Se você tiver esses meios digitais de contato com o seu futuro cliente, né? Porque a OAB não te veda você oferecer esse serviço informativo. Então, assim, o que você quer passar para esse cliente? Para esse seu futuro e possível cliente? Por quê? Você acha que adianta alguém simplesmente publicar conteúdos que não trazem informação nenhuma? Isso não segura ninguém. Isso não traz cliente para ninguém. Então, assim, ó, mesmo quem usar das seguintes formas, que é compra de seguidores, compra de likes. Tanto é que o Instagram, hoje tu não vê mais quantos likes as pessoas têm, justamente para cortar um dos mercados que era compra de likes, compra de seguidores, porque parece que as pessoas gostam de ser enganadas. Nossa, quanto like ela teve! Mas eram comprados os likes. Então, assim, ó,
Não há retorno de cliente, você não consegue buscar esse cliente no mercado digital porque você contratou alguém para fazer sua consultoria digital, seu marketing digital. Não se iluda, tá? Eu contratei agora um marketing digital e agora eu tenho 10 mil seguidores. Agora, sabe como é que é feito o marketing digital? Essa comprada de seguidores? Esse marketing digital é um robozinho, é um programa que busca seguidores. Qualquer seguidor sem perfil definido. Você acha que você pagar isso vai te trazer retorno, vai te trazer cliente? Você vai estar investindo financeiramente numa contratação como essa para ter só o número de seguidores? Isso é igual ter muito trabalho e achar que isso dá dinheiro. Também não é. Movimento não é dinheiro. Muito trabalho não é dinheiro. E muitos seguidores e muitos likes também não é dinheiro, tá? É melhor você ter 2 seguidores que te contratam do que você ter 5 mil seguidores que nunca te procurou para fazer nenhuma consulta. Nunca marcou uma horário com você. Então, assim, muito cuidado com quem está muito... eu vejo muitas palestras, um público assim muito desesperado pela captação do cliente, desesperado para contratar alguém que faça meu marketing jurídico só para aumentar volume e tá botando dinheiro fora, porque não é isso que traz cliente, tá? Você tem que ser visto numa mídia, no Facebook, você tem que ser visto no LinkedIn, que é principalmente porque é bem profissional o LinkedIn. E eu até acho assim, ó, o LinkedIn, ele é tão profissional que lá você, na verdade, já tá falando até para os teus outros colegas. Então, assim, você tem que decidir a quem você tá falando. É para os seus colegas? Ou é para o público que poderá contratar você? Então, o linguajar que você vai usar no seu LinkedIn, no seu Instagram, no seu Facebook, você vai escrever para aquela pessoa leiga, se esse é o seu objetivo, certo? Ou seja, você vai explicar sem juridiquês. Agora, por exemplo, no meu caso, o meu LinkedIn, o meu Facebook e o meu Instagram não são como advogada. Os meus são de professora. Então, as minhas informações que estão ali são para quem me segue, porque está à procura de informação para melhorar o seu conhecimento técnico como advogado, como contador. Ou seja, a minha função das minhas mídias digitais é informação para os meus alunos, né? Para os meus atuais e futuros alunos. Então, meu linguajar é jurídico, totalmente jurídico, certo? Agora, você não, você quer justamente atingir o público leigo. Então, você vai ter que dar... Adianta você publicar uma notícia assim, porque a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e o cliente vai dizer, e eu queco com repercussão. Você tem que falar com aquela língua que o cliente sabe entender, que ele sabe ouvir, certo? Então, assim, por exemplo, o pessoal da área tributária, você fala de restituição de tributo, restituição de tributo lembra dinheiro, dinheiro lembra o quê? Opa, isso não interessa. É uma forma de colocar para o seu cliente, você está informando, é de caráter informativo, que você não está dizendo para ele te contratar, mas é uma linguajar que ele entende, porque está falando de dinheiro. Né? Tipo o pessoal do agronegócio. Você tem desde o agricultor mais simplesinho até o mais instruído. E mesmo o simplesinho, né? Simplesinho de grau de instrução pode ter muito dinheiro. Ou seja, você vai ter uma variedade de agricultor simples sem dinheiro, agricultor simples com muito dinheiro, agricultor com muito dinheiro e com conhecimento técnico e cultural. Ou seja, para qualquer um deles você vai ter que falar, quando você fornecer esse tipo de conteúdo, de que forma? De um conteúdo que ele entenda e que seja atrativo dentro do mundo dele, no mundo do negócio dele. Ou o pessoal do previdenciário vai ter que trazer informações que aquela pessoa que quer rever o benefício previdenciário, quer rever sua aposentadoria, que ele entenda. Então faça postagens nesse sentido. Discrição, moderação. Não fujam disso, para não ter problema com o Tribunal de Ética da OAB, tá? Então assim, por enquanto não há nem posicionamento do Conselho, indo justamente nessa linha da seccional de Brasília, continua permitido. Eu posso usar Instagram, Facebook, LinkedIn, certo? E-mail e site, sem problema nenhum, que é um dos meios de eu fazer o meu marketing jurídico, a minha publicidade da advocacia, tá? Pena que eu não posso mandar alguns links aqui para vocês, eu bem que gostaria de mostrar, assim, umas diferenças, umas coisas bem diferentes que o pessoal tá fazendo, até bem diferente de descrição, moderação, de site, de tudo isso. Deixa eu ver só o que o Arão tá me perguntando aqui. Me parece cada um aqui que fico com dó de cobrar quando vou conhecer direito, dono da metade da cidade, exatamente. Quem vê o chinelinho de dedo, um chapéuzinho de palha, não vê por detrás quantos alqueires e quantos hectares ele tem, né, Arão? Então, assim, calma lá também, né?
Tá, gente? Então, pode usar, continua usando, tenta trabalhar dentro disso. Não sejam iludidos, enganados, não fiquem pagando qualquer tipo de marketing jurídico por aí, porque não é bem assim que funciona, tá? Não se iludam, não deixem vocês serem enganados. Quem quiser utilizar, fazer um site bem bacana, faça também uma coisa bem legal, porque assim, chegar com cartão, ó, outra coisa, até alguém que me perguntou se podia chegar com cartão, né? Olá, Fátima, pode chegar com cartão. Lembrando que marketing jurídico e publicidade, eu tô trazendo o quê? A minha imagem, gente. Qual é a minha imagem? Um cartão amassado, mal impresso, feio, então não tenha cartão. Isso também é publicidade, tá? O meu site também tem que ser uma coisa apresentável. Não precisa ser o site de 30 mil reais, 50 mil reais, não é isso que eu tô dizendo. Mas ele tem que, primeiro, ele tem que ser organizado, eu tenho que saber a quem eu quero atingir, e segundo, o logotipo, a imagem do site, ele tem que ter a minha cara. A minha irmã, eu, Letícia e Melissa, Vogt Medeiros. Nós somos duas mulheres e temos um perfil. Qual é o meu perfil? A pessoa que vai fazer meu logotipo e que vai fazer meu site tem que entender isso. Quando nós fomos fazer o nosso logotipo, a gente pensou, dá para fazer um logotipo marrom, pesado, fechado, sisudo? Não, nós concluímos com a pessoa que estava fazendo para nós que não, porque éramos duas mulheres, não queríamos passar uma imagem sisuda, robusta do marrom, da sobriedade, aquela coisa pesada do direito, uma coisa meio STJ, não era isso que nós queríamos passar. Nós queríamos passar o quê? Seriedade, responsabilidade e agilidade. Então o logotipo tem que ir para um outro contexto, uma outra cor, um outro movimento. Então assim, e o site da mesma forma. Então converse com quem for fazer para vocês essa parte digital, essa parte de mídia, que é a representação da publicidade de vocês, com o perfil de vocês. Não adianta ele pegar um site pronto e entregar para vocês sem saber o que vocês querem, a quem vocês querem atingir. As cores são muito importantes, é bom que vocês estudem. Cada cor, ela é muito dada para algum tipo de atividade. E olha que engraçado. Tem vários sites, depois no privado, se alguém quiser me pedir, eu mando. Tem vários sites dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo que não são nada sóbrios. As cores são assim, laranja, vermelho. Você olha o site, ele mais parece uma agência de publicidade do que até mesmo um escritório de advocacia. Não, são muito bonitos os sites, mas são muito modernos, assim. É o que há de moderno. Então, assim, esses escritórios, eles estudam como é que tá o mercado. E eles são arrojados. Então, assim, eles estão arrojando. Então, quem quiser, depois eu até mando, porque eu gosto muito de verificar os outros, assim, pesquisar, né? Ver como é que tá todo mundo pensando, como é que tá todo mundo atuando. Então, quem quiser, me manda que eu mando os links para vocês darem uma olhadinha depois, tá? Eu acho que vale a pena a gente usar como, não para copiar, como relativizar o que eu tô em mente, para ver o que eu tô procurando, o que tá de moderno, o que o mercado tá colocando, tá? Ó, a Sandra tá falando aqui. Fui num salão fazer a unha e tinha um monte de cartão de um advogado no balcão. Pois é que assim, isso de uma certa forma também cria uma concorrência desleal, né? Mas também, assim, às vezes eu também penso, tem coisas que a gente critica quando os outros fazem, mas se nos derem a oportunidade, a gente também quer fazer. E a OAB não consegue, né, gente, aparar tudo e verificar tudo, não tem jeito, de forma alguma. Ela não consegue realmente fazer essa efetiva verificação. Bom, o que acontece? Em relação ao marketing jurídico, então, o que eu ouvi muito hoje, inclusive, nessa reunião ali, audiência pública, eles falaram muito assim, ó, tá rolando muito pela internet alguns memes, não sei se vocês viram. Contrate seu advogado, R$ 49,90 por mês. Gente, isso tá mais do que mercantilizado. Isso não pode, óbvio que isso não pode. Como é que você faz um meme oferecendo seu trabalho? Primeiro, R$ 49,90 por mês. Existe, pelo Código de Ética da OAB, se você faz preços abaixo da tabela, isso é considerado preço vil. Isso é passível de sanção disciplinar. E agora eu sempre falo, para quando você mensura honorários advocatícios, para você conseguir ganhar dinheiro, alguém te pagando R$ 49,90 por mês, você tem que ter quantos clientes, gente? Quantos? Mais de 1.000 clientes não pagam o custo das suas coisas. E imagina todas as pessoas te demandando. Você vai ter que contratar pessoas. Eu não consigo entender. Isso não é possível que uma pessoa consiga prestar um serviço de acordo com o que realmente tem que ser, tá? Outra coisa, as lives, né? Eles estão questionando também, assim, até por conta dessa decisão de Brasília, se os advogados poderiam fazer lives, se isso realmente trariam clientes. Então, assim, meu entendimento é que, tal qual sites,
tal qual o Facebook, Instagram, LinkedIn, o advogado pode fazer lives mantendo a moderação e a discrição. Não dizendo me contrate, ponto, tá? Então, assim, a live tem que manter a linha do Estatuto da OAB, do Código da OAB. Ela é de caráter informativo, certo? Seguindo essa linha, sem problema nenhum. Uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que ela pode trazer retorno como uma questão de marketing jurídico, e não há vedação nenhuma também, é o seguinte. Nós podemos hoje em dia, de forma de caráter informativo, fazer palestras, né? Posso fazer palestra, posso fazer um evento fechado no meu escritório, como um café da manhã. Logo quando mudou a CLT em 2015, que houve a reforma trabalhista, vários escritórios aqui em São Paulo fizeram cafés da manhã. Não há impedimento nenhum, por quê? Ele não está botando uma placa na frente do escritório. Venham para o meu café da manhã, eu vou resolver sua vida. Não, era uma palestra. Efeitos da reforma trabalhista, implicações da reforma trabalhista. E o que esses escritórios fizeram? Convidaram clientes que são seus clientes já, convidaram outras pessoas que poderiam ser seus clientes. Ah, ela está prospectando então. Ah, não é que ela está prospectando. Ela está chamando pessoas que possam querer se informar pelo aquele assunto, gente. É só isso. Ela não está panfletando na frente do café da manhã. Entra aqui e me contrate a assistir a palestra. Discrição e moderação, tá? Então, o que acontece? A gente pode fazer palestras. Por exemplo, eu brinco com o pessoal. Você é do Rotary? Você faz parte de alguma igreja? Você vai a alguma academia? Você faz parte de algum grupo de corrida? Primeiro, muitas pessoas não sabem nem que nós somos advogados nesses lugares. As pessoas nos veem na academia nem sabem que a gente é advogado. Te vê lá na igreja, não sabe que você é advogado. Então assim, o cartãozinho no bolso, não tem problema nenhum. O network, o circular na rua ainda é a melhor publicidade. Deixar saber, né? Você é aquele chato que fala também, eu sou advogado toda hora. Não, não é isso, porque também é chato isso. Mas assim, as pessoas têm que saber que eles têm uma pessoa próxima. Então assim, você pode muito bem, isso não é impedimento nenhum, porque ela tem caráter informativo. Você pode ir na igreja onde você frequenta e dizer, posso usar o salão para dar uma palestra sobre o benefício previdenciário, sobre a reforma previdenciária? Qual vai ser o impacto para essas pessoas? O que vai acontecer com isso? Das pessoas que assistirem a sua palestra, não está dizendo me contrate, você está dizendo o quê? Olha, você que está aqui tem um benefício, você tem direito à revisão. O impacto disso será esse. Então, se aquela pessoa ali se enquadrar e dizer, nossa, isso que essa advogada está falando tem lógica. Ou eu estou me vendo nessa situação, estou vivenciando justamente este problema. O que ela pode fazer? Ela vai te procurar. Então, é uma forma de publicidade, porque você está colocando o seu trabalho de uma forma informativa. E você não tem uma placa atrás de você dizendo me contrate. O efeito disso será esse. Você vai, entre aspas, captar o cliente pela informação que você deu a ele. No Rotary, então, palestra, gente. Então, o pessoal às vezes tem muita inibição, tem vergonha de falar. Então, assim, percam essa vergonha, percam essa inibição. Vá fazer aula de teatro. Já falei isso 1000 vezes, falo isso muito, inclusive, para os meus alunos em aula. Fátima, não. Essas palestras não podem ser cobradas, tá? São eventos gratuitos, certo? Por quê? Porque se você fizer uma palestra cobrada, é que assim, ó, vamos diferenciar. Existe a palestra do professor, por exemplo, eu, Letícia, vou dar um curso de direito tributário. É diferente. Eu estou dando um curso para advogados. Eu vou cobrar por este curso. Vou dar uma palestra. Eu vou cobrar por esta palestra, porque o meu foco são profissionais daquela área. E isso é diferente. Agora, você cobrar para terceiros, cobrar de terceiros que possam se interessar, daí deixa de ser um evento gratuito e passa a ter outra conotação, tá? Então você não pode cobrar. Tem que ser uma palestra gratuita e informativa, certo? Pois bem, então assim, procurem esse tipo de situação. Teve um aluno meu, o Djalma, até que um dia me mandou umas fotos, e ele fez isso, foi muito bacana, ele fez um local, porque as pessoas acabam te conhecendo e vendo a possibilidade de você falar sobre um assunto que lhes interesse e que possa abrir um novo nicho de mercado para vocês também, certo? Deixa eu ver, tá tudo tranquilo? Estão me escutando, né, gente? Tá tudo bem aí, né? Então, assim, café da manhã, né, Arão? Aí em Palmas, por exemplo, você pode fazer um evento lá dentro de agro sem problema nenhum.
Gente, e o melhor de tudo das lives não é só quando tem advogado assistindo, tem dentista assistindo também. Ó, minha amiga lá de Porto Alegre, minha Amanda Rosa, Letícia Tivalete, muito obrigada, te amo também. Ó, mais o pessoal entrando mais aí. Então, gente, o que acontece? Pensem nisso. Às vezes, esse tipo de contato com o seu possível cliente é muito mais efetivo do que você pagar um cara para fazer marketing digital. Eu vejo o pessoal indo para essas palestras assim que são meio lavagem cerebral, entra na sua cabeça, e eu não tô falando mal de nenhum profissional que dá curso sobre isso. Mas é que eu assisto algumas coisas até para ter uma referência assim de comparativo. E eu vejo, porque a publicidade, porque é a publicidade que toca seu negócio. Realmente a publicidade toca meu negócio, mas de que forma ela está sendo feita? Daí eles colocam uma coisa com um caráter muito comercial. Não vou ser hipócrita. Existem muitos escritórios que bombaram e que ganharam muito dinheiro dessa forma. Inclusive ontem em aula, eu estava conversando com um aluno meu, lá na ESA da Tatuapé, não vou mencionar nomes, nós comentamos sobre um grande escritório de advocacia, que era da área tributária, que não existe mais em São Paulo, foi um dos maiores de São Paulo, mas um dos maiores mesmo. Bombou, era uma indústria, tinha 400 funcionários, pra vocês terem uma ideia. E ele fechou, não existe mais. Eles tinham telemarketing. Eles ligavam, faziam telemarketing para o cliente, tá? Então, assim, pelo estatuto da OAB, isso é totalmente captação de cliente, não poderia de forma alguma. Agora, o que eu vou dizer? O cara fez, deu certo, tinha 400 clientes, depois fez algumas coisas erradas e fechou, por outros motivos, tá? Mas, assim, não cabe à OAB fiscalizar, e ela tá dizendo que vai engrossar, que ela vai botar o conselho e vai engrossar em cima da fiscalização. Então, assim, cada um tem que escolher o que quer fazer, o que não quer fazer, o que acha certo, o que acha errado, tá? Mas eu tenho a obrigação de dizer para vocês o que tem dentro do certo e do errado, tá? Outra coisa, posso colocar na minha página no escritório quem são os meus clientes e o valor da minha tabela, uma tabelinha lá. Sabe igual quando você vai fazer uma reserva de hotel? Quarto duplo, quarto single, uma diária, 2 diárias de valores. Você pode fazer isso na página da OAB? Desculpa, na página do escritório? Você acha que pode fazer isso? O que vocês acham? Respondam para mim aí. Bom, vou responder para vocês. Gente, eu não posso, tá? Eu não posso, como meio de publicidade, postar na página nem quem são os meus clientes e nem os meus honorários. Mas por que eu não posso? Ah, professora, mas eles me autorizaram. Meu cliente me autorizou. Sabe por que não? Isso causaria concorrência desleal. Por exemplo, se a Chevrolet me contrata, daí eu boto lá no site, Chevrolet. Daí a Fiat vai procurar uma advogada especializada em indústria, a indústria automobilística. Nossa, essa advogada já faz Chevrolet, ela tem know-how, então eu vou ficar com ela. Chevrolet e Fiat. O que vai acontecer? Toda a indústria automobilística automaticamente vai querer o quê? Contratar aquela advogada ali, porque ela notoriamente tem conhecimento, tá? Então, assim, vocês até podem me dizer, eu já vi site que publica os clientes, eu também já vi. E não é um só, vários, tá? Então, assim, cabe ao OAB fiscalizar, cabe denúncia para quem quiser fazer isso. Cada um sabe de si. Mas, se você quer seguir a ordem correta, é não publicar nem seus clientes e nem os seus honorários que são cobrados. Uma coisa que a gente pode fazer e que isso pode ser perfeitamente divulgado eu posso ter publicidade em jornais e revistas especializados. Não é botar lá na cara, né, viu, Arão? Não é você lá na Ilha de Caras do doutor Arão de Palmas na sua lancha. Não é isso. Mas eu digo assim, ó. Então, ó, Fátima, não pode. O sigilo também. Mesmo que ele te autorize, tá? Isso é em função da concorrência desleal. Não pode. Então, assim, o que acontece? Eu posso publicar artigos em jornais e revistas especializadas, sem problema nenhum. Isso eu posso, tá? Sem problema, pode fazer isso. Outra coisa que eu posso também, por exemplo, se eu for dar uma palestra, na minha aula eu tenho até o logotipo que eu não consigo mandar para vocês, tá? Então, assim, eu dei uma palestra, eu pego um exemplo, peguei uma palestra, foi em 2017, tá aqui, ó. Era justamente sobre gestão de escritório de advocacia, tá? Era uma palestra num hotel aqui em São Paulo, um congresso, tava aqui a data e meu nome, professora doutora Letícia Vogt. Isso pode divulgar. Por quê? Porque ali eu não tô sendo divulgada como advogada. Ali tá sendo divulgada como professora palestrante, tá? Agora, sem hipocrisia. Naturalmente, no momento que eu sou uma palestrante, que eu sou uma professora, isso pode me trazer clientes, claro que pode, né?
é, entre aspas, uma captação indireta, mas não há vedação nenhuma. Por isso que eu bato muito na questão da palestra para vocês. Dar aula, dar palestra, vocês darem palestras na sua região, conforme o seu contexto, conforme o seu bairro, né? Pode ser seu bairro também, não importa. Isso pode sim te trazer de forma legal, conforme o Estatuto da OAB permite, certo? Então, assim, podem sim fazer isso sem problema nenhum. Nesses artigos de revista, até esses dias, né, Aaron? Eu falei isso com você. Quando você publicar um artigo numa revista especializada, ou num site, ou no seu blog, tá? Você pode ter uma coluna jurídica sem problema nenhum. Você pode ter uma coluna jurídica, tá? Ou você pode dar uma entrevista sobre um determinado assunto, respondendo alguma consulta. Você não pode dar o seu telefone. Mas que barbaridade, professora! Por quê? É só botar no Google, me acha. É verdade, exatamente. Só botar no Google te acha. Olha eu caindo da cadeira. Só de botar no Google te acha, sem dúvida nenhuma. Só que o estatuto diz que não pode. Ele diz o quê? Você pode dar o seu e-mail. Então, não cometam esse pecado sem, tá? Sem problemas. Quer colocar? Coloca. Mas pode ser que se alguém denunciar, você vai ter processo administrativo também, certo? Então, só o seu e-mail. Foi dar uma entrevista na televisão? Só vai passar seu e-mail, seu nome e seu e-mail, sua especialidade, certo? Portanto, já que eu falei de televisão, pergunto para vocês: pode advogado dar entrevista na televisão? Pode o advogado dar entrevista no rádio? Pode o advogado ter um programa de televisão? O que vocês acham? Pode ou não pode? Qual que é a ideia de vocês? Gente, eu ia adorar ter um programa de rádio. Eu queria, eu e minha irmã, na época, a gente bem queria ter um programa aqui em São Paulo. Só que, então, não podemos, tá? Só para adiantar para vocês, a gente não pode ter programa de rádio, a gente não pode ter um programa de televisão. E foi muito engraçado esses dias, que eu tava em Curitiba dando aula e tava falando sobre isso. Era uma parte da minha aula, esse é um trechinho da minha aula de empreendedorismo, né? Inclusive, gente, esse assunto que nós estamos falando aqui é do meu capítulo 5 do meu e-book, que vocês já sabem que eu já disponibilizei, é gratuito, são 115 páginas de empreendedorismo jurídico, 10 passos de como advogado ter sucesso, tá? Então, o nosso capítulo que eu tô falando aqui hoje está lá no capítulo 5. Quem ainda não tem o e-book, quem ainda não baixou o e-book, me mande mensagem, tá? Que eu mando o link e a pessoa baixa de forma gratuita. É um presente meu para vocês, tá? Conta todo o meu histórico, como é que eu comecei, e é um jeitinho bem fácil de entender o empreendedorismo. Então, Fátima, não posso ter programa de rádio, não posso ter programa de televisão, mas posso dar uma entrevista na televisão, posso dar uma entrevista no rádio. Qual que é a diferença? Eu não posso ter habitualidade. Essa minha aluna lá do Sul falou assim, professora, mas eu tenho um programa de rádio, eu vou 3 vezes por semana. E o que eu vou dizer? O que eu digo para vocês? Eu tenho o dever de informar o certo e o errado, segundo o Estatuto de Ética da OAB. Cada um faz o que quer, gente, né? Até porque ela mora numa cidade pequena, ela tá acostumada a fazer isso e ela provavelmente vai continuar fazendo no programa de rádio, vai continuar falando nesse programa de rádio. Eu vou dizer pra ela, não, para de falar no rádio? Não vou dizer isso pra ela, né? Com certeza não vou dizer isso pra ela. Então, assim, ó, a gente, se for convidado para dar uma entrevista, você vai dar entrevista, lembrando que quando eu estou dando entrevista, que é uma forma de publicidade, eu não posso discutir um caso específico, tá? Eu não posso dar nomes, o certo. A gente vê muita entrevista assim, né? Mas assim, eu tenho que dar uma entrevista de forma informativa. A palavra que tem que ficar pra gente é o quê? Informativa. Eu vou me posicionar sobre a reforma trabalhista, sobre a reforma tributária, de forma geral, sabe? Eu não posso pegar um caso, ou pior, pegar um caso do colega do lado e criticar aquele colega. Fátima, você tá perguntando do... Calma aí, Era, eu já te respondo. A Fátima tá falando do Celso Russomano. Sabe o que acontece com o Celso Russomano? Ele é jornalista e advogado. Então, assim, naquele momento ali, ele estava como jornalista defendendo o consumidor. Claro, usando o conhecimento dele de advogado, de formação jurídica. Agora, como é que eu vou dizer assim, ele não pode fazer isso? Porque ele está dizendo que ele é jornalista naquele momento, certo? Ele deve ter autorização para ser jornalista, deve ser formado em jornalismo, pelo que eu sei. Então, assim, indiretamente, gente, a gente sabe
que acaba, se ele quiser voltar para a advocacia, óbvio que isso vai dar captação de cliente. Por quê? Quem não conhece Celso Russomano? Agora, cabe à OAB, então, tomar uma providência em relação a isso, tá? Agora, se alguém tivesse aquela oportunidade, duvido que não fizesse isso também, né? Ó, é o que o Arão tá perguntando. Mas e as entrevistas de rádio, frente uma vez na semana? Uma vez em cada rádio, Arão? É essa a tua pergunta? A questão é a seguinte, é a habitualidade, tá? Mesmo que você vá, são 5 rádios, uma vez por semana em cada rádio, você vai criar uma habitualidade, porque durante 5 dias da semana você estará no rádio. Ou 5 dias da semana você estará aonde? Naquele canal de televisão. Eu me lembro, teve um tempo atrás, tinha um programa da televisão, ao meio-dia, que tinha um advogado, que eu não lembro o nome, lembro mesmo que eu lembrasse, não citaria nomes, mas que esse advogado, ele dava consultas sobre questões de condomínio. As pessoas mandavam perguntas pro jornalista e diziam, doutor, o que você acha? Aconteceu isso no condomínio? Pode ter bicho? Não pode? Como é que é o estatuto? E todos os dias ele estava lá na hora do almoço dando resposta sobre o condomínio. Gente, isso não pode, porque isso gera habitualidade, tá? Agora, um dia me convidaram para ir no programa da Márcia Goldschmidt, vá com tudo. O Datena te chamou para dar uma entrevista. Vá agora. Não perca essa oportunidade, tá? Porque realmente não é uma oportunidade que se possa perder, né? É um meio de divulgação da sua imagem, do seu conhecimento, do seu nome, muito valioso. Até fazendo uma ponte entre a televisão e entre a questão do Facebook, internet, essa coisa toda, vocês veem como é contraditório, né? Eu posso ir dar entrevista na rádio ou na televisão. Quando eu falo na rádio ou eu falo para televisão, ela tem alcance ilimitado. Eu não sei a quem eu estou alcançando, mesmo com caráter informativo. Ou seja, ela é ampla. Daí quando eles vão para análise do Facebook, do LinkedIn e do Instagram, eles dizem que eu tenho uma extensão ampla, em contrariedade ao código de ética. Qual a diferença televisão, Facebook, LinkedIn nesse sentido? Ao meu ver, nenhum. Mas, como a lei não conseguiu acompanhar a evolução digital, ela ficou lá no tempo da televisão, tá? Então, realmente a OAB tem que definir esse tipo de situação, certo? Deixa eu ver o que o Arão tá me perguntando aqui. Sim, eu dou entrevista 2 ou 3 vezes no mês, mas sempre em rádios diferentes. 2 ou 3 vezes... Não, mas é 2 ou 3 vezes no mês. Então, assim, são 30 dias. 2 ou 3 vezes... Isso não é habitualidade, né? A habitualidade seria, assim, uma frequência notória. Então, assim, 2, 3 vezes por mês eu entendo tranquilo. O que dá pra fazer, só que sempre existe um risco. Você, quando tem dúvida do que você pode e você não pode fazer, você pode fazer o quê? Uma consulta, né? Uma consulta para a OAB, para o Tribunal de Ética da sua subseção. Dizer, olha, por exemplo, você, Arão, eu faço entrevista 3 vezes no rádio por mês. Isso caracteriza a habitualidade? Se a OAB te disser, não, tudo bem, você está liberado. Agora, se ela te disser, sim, você está ferrado, você não vai mais poder fazer. Então, assim, consulta vinculativa, você vai ter que obedecer. Então, cuidado também com esse tipo de consulta, tá? Gente, eu posso enviar boletins informativos para os meus clientes? Aqueles que eu mando, faço um boletim com logo do escritório, com notícias informativas, eu posso mandar para os meus clientes esses boletins informativos? O que vocês acham? Eu me lembro, inclusive, que tinha um escritório que eu trabalhava em Porto Alegre, que a gente era responsável por fazer, cada um fazia tipo X artigos por mês para mandar nesse boletim informativo para os clientes. Ó, eu posso sim, tá? Desde que sejam já os meus clientes, eles sejam os meus clientes. E se eles não são ainda efetivamente os meus clientes, que eles me autorizem de forma escrita, tá? Porque senão eu poderia mandar boletim informativo para qualquer pessoa. Ah, mas é isso que eu vejo acontecendo por aí. Pois é, mas não poderia acontecer, certo? O que mais? Eu posso sim patrocinar eventos fechados, tá? Desde que eles tenham um caráter científico e cultural. Olha só, caráter científico-cultural. E eu achei uma crítica agora do presidente da mesa, que estava sentado nessa audiência pública do Conselho da OAB, que eu achei muito bacana a forma que ele interpretou isso. Ele disse assim, ó, ele disse o seguinte, tá, evento fechado pode patrocinar, evento aberto em massa, o Tribunal de Ética diz que não. Então, por exemplo, um show
de rock aqui em São Paulo, eu não posso patrocinar, porque é um evento aberto e de massa. Mas ele falou assim, mas o que é massa? Quantas pessoas é considerado massa? E outra, o que é... Então, se for fechado, mas se for, por exemplo, ele deu um exemplo, os grandes escritórios de São Paulo, que tem muito dinheiro, fazem um evento fechado, aonde neste evento fechado comparecem os maiores bancos do Brasil. É fechado. E aí? O que tem? Olha, ele falou assim, um evento fechado de golfe para os maiores bancos patrocinados por os escritórios de advocacia de São Paulo. Ele pergunta, o que tem de cultural esse tipo de evento? Nada. Mas é fechado. Então, assim, o estatuto precisa se rever. O que é um evento fechado? É isso, tá? Então tá bom. O que é um evento de massa? Ele menciona assim, um exemplo que eu achei interessante. Ele falou assim, no Mato Grosso do Sul, um evento de massa pode ser 1.000 pessoas. São Paulo, 1.000 pessoas seria um evento pequeno. Então, assim, o que é massa? O que é evento fechado? Ou seja, definam esses conceitos que o Estatuto da Ordem fala hoje para a gente poder também trabalhar e atuar de forma correta, tá? Então, assim, hoje, como é que está o Estatuto? Evento fechado, posso patrocinar desde que seja com natureza cultural e científica. Se não tiver natureza cultural e científica, a OAB veda. E se for de massa, também veda, tá? Deixa eu ver o que a Fátima está dizendo aqui. Tem conhecimento de um colega que pendurou na placa, na varanda do escritório que presta serviço. Como assim, Fátima? Pendurou sua placa na varanda do escritório que presta serviço? Como assim? Não é a placa na frente do escritório? Não é a placa dele, de normal, de trabalho? Me explica melhor isso. Não, a Mari chegou. Tá? Vamos continuar. Gente, o que acontece? O que eu não... Dentro da internet, dentro do artigo 46, o que ele diz? Que eu posso usar a internet, tá? Posso usar os meios eletrônicos. Só que assim, ó, sempre para pessoa autorizada. Deixa eu ler exatamente como é que tá aqui. Só pegar para vocês aqui, só um minutinho. Ó, boa noite, dona Lisete. Deixa eu abrir aqui, ó. A publicidade veiculada pela internet ou por os outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas nesse capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizados, olha só, o negócio ainda está na época da telefonia, né? Nesses telemarketing, acho que é. Ó, Mozart na área. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens de destinatários certos, desde que essas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. Ou seja, sabe quando a gente abre o nosso e-mail e tem ali a caixa de lixo, lixo eletrônico ou spam que se determina? Por que aquilo ali é spam? Porque aqueles e-mails são recebidos no nosso e-mail, são e-mails enviados de pessoas que não nos conhecem e sem a nossa autorização. Então, ele é chamado de spam. E por isso que ele vai para a caixa de lixo ou ele acaba entrando no nosso e-mail. Isso que o parágrafo único do artigo 46 do Estatuto fala é a mesma coisa. Ou seja, eu posso mandar e-mail marketing para o meu cliente que me autorizou ou que ele já é meu cliente. Se ele não for, é considerado spam e a OAB veda. Mundo real. Quantos vocês vêm mandando aquelas listas e listas e listas de e-mail? Isso acontece, isso existe, sem dúvida nenhuma, né, gente? Não seremos hipócritas de achar que isso não existe, porque existe, né? Antigamente existia aquelas cartinhas, né? O pessoal recebia, venha rever, mandava carta pelo correio mesmo. Hoje em dia eu acho que ninguém mais faz isso, de mandar pelo correio. Será que manda? É um custo tão alto, eu não sei se tem retorno efetivo. Porque eu fico pensando também assim, ó. A publicidade, deixa eu só ver o que a Fátima está falando. Ela presta serviço e na varanda deste escritório está a publicidade da mesma. Mas qual que é o problema disso, Fátima? Eu não entendi. Mesmo assim, ela tem a placa, a publicidade de onde ela presta serviço? Bom, só continuando. O que acontece? Eu acho assim, ó, que às vezes a OAB está muito preocupada em limitar a internet, ó, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o impulsionamento de publicação. Sinceramente, eu não acho que ninguém vai contratar você como advogado, me contratar como advogada, porque eu impulsionei uma publicidade. Impulsionei e eu atingi 10.000 pessoas. Nossa, que legal essa advogada que foi lá contratá-la. Eu acho que não é assim, tá? Antigamente, como é que funcionava? As pessoas montavam seu escritório,
esperar uma pessoa bater na porta. Hoje mudou, hoje a gente tem que sair do escritório. E a OAB não veda você ir atrás do seu cliente, não. Ele sabe que a gente tem que sobreviver. O estatuto não veda isso de hipótese alguma, usando essa publicidade informativa, tá? Então, o que acontece? Eu não posso mais esperar que batam na porta do escritório. Eu me lembro assim, antigamente, nos centros das cidades, onde ficavam a maior parte dos escritórios, principalmente nas cidades maiores, não sei como é que estão hoje nas cidades menores, mas assim, era um prédio inteiro de advogados. Você chegava lá e perguntava, onde tem advogado de família? Se ia no andar tal, doutora fulano, as pessoas procuravam assim, ou nas páginas amarelas. O advogado não precisava ir atrás do cliente, até porque tinha muito menos advogado que tem hoje. Então existe hoje o quê? Uma saturação do mercado e uma necessidade de contato mais direto com esse cliente. Então assim, gente, não posso mais esperar dentro do escritório. Preciso sim do marketing, né, do marketing jurídico. Que eu não devo confundir só com marketing digital. Contratei um marketing digital que agora me deu 10 mil seguidores e 10 mil curtidas. E eu tô pagando X por mês. Isso não dá retorno. Não é isso que vai dar retorno, tá? Não confunda marketing digital com marketing jurídico, tá? Marketing jurídico é a publicidade de acordo com o estatuto, de forma feita informativa, onde eu não tenho o caráter de vender o trabalho, eu tenho o caráter de informar o meu possível cliente. E se ele se interessar, ele vai me contratar. Posso usar esses meios eletrônicos todos para isso, desde que siga a discricionalidade e a moderação. O que não adianta eu contratar um serviço de marketing digital e eu não tiver um conteúdo para entregar para o meu possível cliente, não se iluda. Marketing jurídico tem que ter conteúdo. Eu, advogado, tenho que produzir conteúdo que traga informação verdadeira em primeiro lugar, porque tem muito advogado vendendo coisas que não existem, certo? E tem muita gente que acaba fazendo o quê? Memes bobos que não fazem a mínima diferença na vida de ninguém. Então, assim, perca tempo produzindo um conteúdo de peso, um conteúdo de veracidade, um conteúdo que traga informação, que traga novidades para aquele possível cliente. E isso você pode fazer e deve fazer. Talvez isso vai te dar retorno de 1, 2, 3 clientes sem problema nenhum. Agora, simplesmente ter 1 milhão de seguidores, 1 milhão de curtidas, isso não resolve. Isso não é dinheiro. Isso não vai trazer retorno financeiro para o seu escritório. Não se iluda, tá? Isso não é marketing jurídico. Isso é marketing digital, que são coisas diferentes, tá bom? Gente, então, já fechamos, já deu 1h15 aqui da nossa live. Foi assim uma conversinha hoje sobre o marketing jurídico, para a gente tentar fazer um resumo mais ou menos do que o Estatuto da OAB menciona, sobre o Código de Ética, sobre o Provimento 94/2000, que os três trabalham em conjunto quanto à questão do marketing jurídico, tá? Então, só para finalizar, vamos usar sim do marketing jurídico, vamos usar sim da publicidade dentro das normas e vamos aguardar os próximos posicionamentos da OAB, certo? Quanto a esse posicionamento de Brasília, como é que o Conselho Federal vai realmente se posicionar. Vamos aguardar e vamos ver o que virá. E vamos fazer a nossa parte, né? Cada um sabe de si, cada um sabe onde aperta o calo do seu sapato, tá bom? Então vou me despedindo, peço desculpa pela interrupção do vídeo que aconteceu ali. E vou ver se eu consigo editar. E vai ficar, esse vídeo eu vou salvar e ele vai lá pro meu canal do YouTube. Não esqueçam, professora Letícia Vogt, tá? Sempre esse canal lá eu tô publicando material, então subscreva lá, procura lá no canal do YouTube agora, professora Letícia Vogt. E quem não me segue ainda no Instagram, mesma coisa, professora Letícia Vogt, segue lá, que sempre tem conteúdo também, tá bom? Beijo, boa noite, bom feriado, eu vou trabalhar amanhã, bom feriado para quem vai descansar, aproveite e descanse que a semana depois é longa, tá bom? Beijo, beijo, boa noite a todos.